Senhor, ontem, na verdade, eu não tinha ontem à noite, na hora da célula, lá na outra célula que eu participo, não tinha uma palavra pronta para ministrar, mas no tocante à ministração daquela palavra de ontem, Deus me deu uma palavra, um texto, e na medida que foi desenvolvendo, Deus foi continuando falando, porque assim é o nosso Deus. Às vezes ele deixa para a última hora, não faz muito o meu gênero assim, mas se Deus assim o faz, amém por isso. Não é? E a palavra que o Senhor me deu está em Mateus 14, de 22 a 33. No Evangelho de Mateus 14, de 22 a 33. Amém, amados? Podemos ler? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora, Pai. Usa-me como canal livre, desobstruído de toda a ciência humana, para que o teu Espírito possa falar à tua igreja que se reúne nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 14 do livro de Mateus, o foco principal não é necessariamente os milagres, mas os discípulos. Os discípulos é o foco principal do capítulo 14. Por quê? Porque Jesus, uma coisa linda de Jesus é que ele fez algumas aulas práticas com seus discípulos. E nós vamos falar de uma aula prática que ele fez aqui nesta noite, com os seus 12 discípulos. Por quê? Porque eles precisavam passar por uma experiência que a maioria não passa. Eles precisavam passar por uma experiência, embora eles já tinham passado por uma experiência bem parecida com essa, que está em Marcos 4. Nós vamos falar nisso daqui a pouco. Qual é o propósito de uma pessoa buscar a Deus? Queridos, antes de Jesus, conforme nós lemos no texto, antes de Jesus acompanhar os seus discípulos e levá-los até o barco e falar: siga, a gente se encontra lá. Esse percurso de barco eram 14 quilômetros, aproximadamente, que eles iriam. Eram às 3 horas da tarde, aproximadamente, quando eles foram até o barco. Jesus: agora vocês sigam, eu vou despedir a multidão e vou subir o monte para orar a sós com meu Deus. A importância da oração a sós, né? Glória a Deus por isso. Então, antes dessa situação, se nós voltarmos
no mesmo capítulo 14, do verso 13 até o 21, salvo engano, há uma aglomeração de muitas pessoas na multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 pessoas aproximadamente foram alimentadas naquela situação. 5.000 pessoas. Nessa multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, ou mais, tinham 2 grupos de pessoas. Um grupo que seguiam Jesus, mas que não foram provados por ele, a não ser no percurso que eles tiveram que fazer até encontrar o Mestre. Esses são o grupo dos seguidores. O grupo dos seguidores. O outro grupo são aqueles, eu falei de 2 grupos. O grupo que estava ali recebendo do milagre do pão e do peixe, da multiplicação. O outro grupo é aqueles que o seguem e são provados. Eram os 12 discípulos de Jesus. Um grupo de 12. Jesus tinha vários grupos, tá? Tinha um grupo de 500, tinha um grupo de 70, tinha um grupo de 12, tinha um grupo de 3 e tinha um grupo de um homem só, que era João. Então ele tinha esses grupos. João ouviu mais que os outros 3 não ouviram, os 3 ou os 4 ouviram mais que os 12 não ouviram, os 12 ouviram mais que os 70 não ouviram, e assim, não é? Então, o outro grupo, o primeiro é aquele grupo que estava usufruindo da bênção de Jesus, que o Senhor fez naquele momento. O outro são aqueles que o seguem e são provados. Havia 2 grupos de pessoas ali ainda no capítulo 14, antes do texto que nós vimos aqui. O que identifica um grupo do outro é a motivação de cada grupo. A motivação de cada grupo. O primeiro grupo é a maioria. Eles seguiam Jesus pelas suas necessidades. Eles seguiam Jesus pelas suas necessidades. Essa é a maioria, é a grande multidão que viram as mãos multiplicando o pão. Certamente os discípulos colocaram os peixinhos e os pães na sacola e foram distribuindo, e tocava a mão, pegava, entregava e não acabava. É a multiplicação. Então esse grupo estava observando as mãos daqueles que estavam, da multiplicação, as mãos daquele. Esse, portanto, o foco deles, portanto, era as mãos de Jesus. Naquilo que eles podiam, que ele podia fazer por eles. Queridos, as igrejas estão cheias de seguidores. As igrejas, e quando eu digo igreja, estou falando da igreja católica, a igreja evangélica, elas estão cheias de seguidores, são a maioria, ou é a maioria na igreja, são seguidores. Estão buscando, ou estão ali, pelo que Jesus pode fazer por elas. Alguns dizem que a igreja está crescendo muito, a igreja cresce muito. Eu já tenho uma concepção diferente para falar que a igreja cresce. Eu falo que a igreja está inchando. Ela não está crescendo, ela está inchando. E inchaço é sintomas de doença. Inchaço é sintomas de que alguma coisa está errada. A motivação da maioria que estão ali não é necessariamente a motivação dos mesmos 12. Estão ali em busca daquilo que o mestre pode fazer. Essa é uma concepção minha, tá? Então, esses são os seguidores, ou seja, aqueles que olham para a mão de Jesus em busca daquilo que ele pode fazer. Esse grupo experimentaram a bênção da multiplicação dos pães, mas em nada eles foram provados, a não ser no esforço de deslocar-se até aquele lugar onde Jesus estava.
Esses são seguidores de Jesus. É a maioria, e as igrejas estão cheias delas. Mas há um outro grupo de pessoas que não são seguidores. Naturalmente, é um grupo menor, mais seleto, evidentemente, chamados discípulos. O que diferencia um do outro, dos seguidores, é que estes discípulos não olham para as mãos, para aquilo que Jesus pode fazer por eles. Os discípulos olham para a face, para o rosto de Jesus. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Os discípulos olham para Jesus não pelo que pode beneficiar a sua vida, mas pelo fato de que Jesus é Senhor, pelo que ele é. Essa é uma diferença entre os seguidores e o discípulo. Agora, uma coisa precisamos entender. Todo discípulo, de uma forma ou de outra, diferentemente dos seguidores, são provados. Todos os discípulos, de uma forma ou de outra, num tempo ou no outro, vão ser provados. Numa situação ou noutra situação, vão ser provados. A escola de Jesus, há uma matéria básica chamada renúncia. E como é difícil. Faz parte da lição. Entendamos também que quem Jesus escolhe, ele prova. Os discípulos não foram diferentes. Foram escolhidos a dedo. Os mais simples, diga-se, não foram da alta sociedade da época, não. Mas o discípulo, independentemente das provações, das adversidades, porventura eles estejam passando, os discípulos, ele sempre vai ter, olha Senhor, está doendo, está difícil, não está para aguentar. Mas para onde iremos nós se tu tens palavra de vida eterna? Discípulo fala assim. Semana passada nós falamos também de algo tremendo. O discípulo também fala como Abacuque falou. Está doendo, está difícil, não estou vendo a luz do fim do túnel. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Isso é discípulo. Discípulo é assim, passa pelas lutas, passa pelas dificuldades, mas amanhã ele vai chegar e vai dizer, Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor me sustentou. E se até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor vai me sustentar amanhã, depois, pela fé. Aí entra também no livro de Abacuque, que nós vimos na semana passada. O justo vive pela fé. Muito bem. Então Jesus acompanha os seus discípulos até o barco para dar a eles uma aula prática. Eles precisavam ir além do que os seguidores foram ou vão. Os discípulos precisam ir além do que os seguidores vão. Os seguidores vão em busca do que possa fazer Jesus por eles. Os discípulos não, pelo qual o mestre é Jesus, Deus. Eu falei que Jesus, esses discípulos passou por uma situação bem parecida antes. Se a gente for lá no livro de Marcos 4, vemos que eles estavam no barco também. Havia uma tempestade. E onde estava Jesus? Dormindo no barco. Igual Jonas, né? Que nós vimos tempos atrás. Jonas estava lá no porão, dormindo, e a procela lá fora estourando e todo mundo com medo, e Jesus estava dormindo. Talvez seja um sono de cansaço, talvez um sono proposital, mas era uma aula que ele estava dando para eles, para os seus discípulos. E parece que eles não aprenderam muito, não. E às vezes, queridos, nas nossas lutas, no nosso barco, nós também, às vezes, vemos Jesus dormindo na nossa vida. Que as coisas não mudam, as coisas não andam, as coisas não rompem.
Mas nem por isso, mas somente também por isso, todavia, eu me alegro no Senhor. Para onde eu vou, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Muito bem. Minutos antes de Jesus levar eles até o barco, o milagre da multiplicação dos peixes e pães. Agora os 12 passariam por uma experiência ímpar, necessária, que os outros 5.000 alimentados lá atrás não tinham maturidade ou crescimento espiritual por passar por essa provação. Não tinham. Por isso são seguidores. Não têm a experiência de vida com Deus, não têm o crescimento em Deus, não têm a maturidade em Deus por passar por certas provações. Se vier uma provação, essa pessoa normalmente, esse caminho não está dando certo, não. Vou voltar. Meia volta. Não é? Mas o discípulo não. Quem é provado por Jesus tem condições que os seguidores comuns não têm condições de suportar a provação. É isso que eu falei. Eles não tinham condições de suportar as provações. Eles estavam atrás da bênção, somente. Portanto, eu posso dizer, vale a pena ser provado por Deus. Vale a pena. Por quê? A provação é para fazer de nós pessoas melhores. É para aumentar e alimentar a nossa fé, aprendermos a depender de Deus, que não é fácil. Depender de Deus não é fácil, porque quando você vê faltando alguma coisa básica, necessária, a coisa complica. Mas o discípulo, eu dependo, eu sei que o Senhor vai romper, vai abençoar, vai. Hoje, amanhã, não sei, Deus sabe, Deus me conhece. Mesmo assim eu me alegro em Deus, mesmo não tendo o pão igual a Abacu, não tendo o pão à mesa, eu me alegro em Deus. A aprovação existe para nos fazer pessoas melhores. Às 3 horas da tarde, aproximadamente, Jesus foi até o barco, deixou eles ali, voltou, porém não disse nada para eles, para os discípulos. Olha, só segue 14 quilômetros aqui, você chega do outro lado, a gente vai se encontrar lá mais tarde. Mas não falou que haveria vento contrário, não falou que o barco seria açoitado pelas ondas, falou não. E na metade do caminho as coisas começam a mudar. Na metade do caminho. Eles saíram às 3 da tarde aproximadamente, e agora na metade do caminho já era noite. E começou um vento contrário. Vento contrário é vento contrário. São as provações, são as dificuldades, são, não é, as procelas da vida que todo mundo normalmente tem. Já era noite, já era escuridão, a visão já estava dificultada, não dava para ver as lâmpadas e os faróis lá da outra cidade para onde eles iam, nem sei se tinha, não dava. Então perdeu a noção, perdeu o rumo. E o vento contrário ainda tinha uma coisa, ele estava com a vela do barco levantada. O vento contrário estava trazendo de volta para o ponto de partida, voltar atrás. Então é preciso tirar a vela, senão volta para trás. E muitas das vezes a gente está indo, e a nossa vela levantada, e o vento contrário vem, aí dá vontade de voltar para trás. Porque o vento, quando vem contrário, é para nos levar de volta para o ponto de partida. Mas não, o nosso ponto de partida já foi dado, o start já foi dado, então agora é seguir firme em Deus. O texto diz que eles foram açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Vento na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que fala vento, é que não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim estavam eles, não sei, eu sei de onde eu vim, mas não sei para onde eu vou, porque agora o vento está vindo, talvez eu esteja voltando para o ponto de partida. E o vento contrário vinha sobre o barco e os impeliam para o ponto de partida. O propósito dos ventos contrários nas nossas vidas é nos fazer voltar atrás, naquilo que não é para voltar atrás.
naquilo que não devemos voltar atrás. Mas o vento contrário vai, os problemas, quando fala em vento contrário, estão falando de problemas, de lutas, é para nos tirar do foco principal, para tirar o foco, para a gente voltar ao ponto de lá onde a gente estava antes. Agora a palavra do Senhor fala em Hebreus 10, Hebreus 10, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então não é hora de voltar para trás, queridos. Andar com Deus é fácil? Não, mas pior sem Ele. Então não é hora de voltar para trás. Está tendo vento contrário? Glória a Deus, eu sei que meu Deus está no controle. Talvez esteja dormindo no barco, mas Ele vai acordar. Quando entraram no barco, o barco e eles, os 12, estavam secos, era 3 horas da tarde. Mas agora não mais. Agora não mais. O vento vinha e espargia a água dentro do barco, talvez até já estava retirando a água para não virar pique. Mas esse vento contrário que fala aqui, não está falando de tempestade, de chuva, trovões, trovoadas, relâmpagos, não. É só vento. E o vento levantava as ondas e açoitava o barco. Ainda que entre água no nosso barco, ele não irá a pique, porque Jesus está ali, porque nós somos filhos de Deus, e as promessas dele são para nós. Jesus não prometeu que não haveria tempestade, não prometeu isso, mas prometeu que estaria com eles. Lembra? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Os discípulos ficaram horas lutando sem sair do lugar. Então baixaram as velas para não voltar ao ponto de partida. Às vezes a gente tem que, nos ventos contrários que nos açoitam o nosso barco, às vezes nós precisamos baixar as velas e remar. Usar o remo. O que é usar o remo? Baixar as velas é quando a gente quer resolver as coisas por nós mesmos, na nossa força, na força do homem. Às vezes não, necessário baixar as velas nas nossas lutas e remar. Remar é exercer a fé, é colocar a fé em ação, e a fé em ação gera milagres. Então nós precisamos às vezes baixar a vela e remar. Eles abaixaram as velas e começaram a remar. Agora nós vamos. Está difícil, mas nós vamos. Só no remo nós vamos chegar do outro lugar, queridos. Só no remo. Só no exercício da fé. Que nós vamos chegar lá do outro lado. Na vida eterna com Deus. Que é o propósito de cada um de nós. Na vida eterna com Deus. Por outro lado, também muitos estão remando, mas não estão saindo do lugar. Pode estar cansado, querendo desistir, mas olha uma coisa interessante, pode estar cansado, pode estar querendo desistir, mas entenda uma coisa, vamos olhar para o lado bom, eles não voltaram, vai ter um tempo para eles chegar lá. Muitos estão na igreja, remando, mas não estão saindo do lugar, não está vendo transformação na sua vida, não está vendo mudança, mas continue remando, que vai chegar lá. Daqui a pouco o mestre chega andando sobre as águas. É uma questão de tempo, mas não pare de remar, continue remando. Então olhemos para o lado bom, não está vendo mudança, não está vendo transformação, às vezes você está pensando que Jesus ainda está dormindo no barco assim ao seu lado, mas continue remando, ele vai acordar. Mas o importante é que você não voltou à estaca zero. O importante é que você não voltou à estaca zero. O importante é que nós estamos continuando remando firme no foco de onde nós queremos chegar. A Bíblia diz que na quarta vigília é das 3 às 6 da manhã. Tá? Eles ainda estavam remando, gente.
das 3 da tarde, 12 horas. 3 horas, numa boa, depois escureceu, a coisa complicou para os meninos, os 12. Eles continuam remando quando Jesus aparece por sobre as águas. E de repente alguém dos 12 olha e grita: é fantasma, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Assim Jesus fala para nós: está difícil, a luta continua, mas tem bom ânimo, desista não, sou eu que estou com você e vou te dar a vitória no tempo certo, mas não pare de remar. Ou seja, ele está dizendo que nós não devemos ter medo. O medo não deve fazer parte da vida do crente, da pessoa que crê em Deus, da pessoa que tem uma vida com Deus, não pode fazer parte. Mas a coragem, o ânimo, sim. Sabendo que, pela sua fé, ela vai ser honrada por Deus. Disse também: tenha bom ânimo. Jesus está falando com homens que estão remando há um bom tempo, estão cansados e não estão vendo o resultado positivo. Tem de bom ânimo, mas como ter bom ânimo, Jesus? Como ter bom ânimo? Se eu estou vendo aqui, daqui a pouco o barco vai a pique. Tem de bom ânimo, sou eu. O desânimo não nasce no coração por acaso, tá? O desânimo não nasce no coração por acaso, mas é resultado de coisas esperadas que não acontecem. Na maioria das vezes, coisas que nós esperamos que não acontecem, vem o desânimo. Um milagre que eu espero, uma bênção que eu espero, alguma coisa que eu busco de Deus e não acontece, eu posso desanimar. Algo que eu espero acontecer não acontece, vem o desânimo, pode vir o desânimo, mas Jesus diz: tente bom ânimo, eu venci o mundo, você também pode vencer. Portanto, não desanimemos, tenhamos sempre bom ânimo. Se nós estamos nesse barco, Jesus vem ao nosso encontro, pode ter certeza, ele não está dormindo. Então ele disse: sou eu. Ou seja, aí nós vamos lá no Salmo 46, 1. Jesus quis dizer para ele: ô meninos, é o seguinte, sou eu, tema não, não tenha medo, sou eu. Eu quem? O socorro bem presente na aflição e na angústia. Era o que eles estavam tomados, de angústia, de aflição, estavam aflitos certamente. Então ele diz: sou eu o socorro bem presente na aflição. Então, amados, esse socorro bem presente na aflição diz para você hoje: sou eu, não temas, eu estou com você, eu estou comigo, ele está comigo, graças a Deus por isso. E mesmo assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O Pedrão ainda teve dúvida. E mesmo assim, ele teve dúvida, o Pedro. A dúvida anula a fé. A dúvida cancela a fé. Pedro, assim como nós, muitas vezes damos ouvido para os ventos contrários. Damos atenção com o respingar da água que cai dentro do barco. E isso é muito perigoso. Dar atenção para os ventos contrários e para a água que pinga dentro do nosso barco. Qualquer tipo de problema, qualquer coisinha, vamos dar a nossa atenção para Deus. Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, o homem que já estava andando com Jesus por um bom tempo, 1 ano e meio depois do primeiro episódio do barco, que palavra inoportuna que ele vai falar nessa hora. Se és tu, peraí, esse se, Satanás falou para Jesus
lá na provação, né? Se és tu filho de Deus, salta daqui e Deus dará ordem aos teus anjos para te segurar. Se, 3 vezes. Aí Pedro vai e repete, se és tu, pera, que dúvida. Ô Pedro, mas essas dúvidas muitas vezes tomam conta da nossa vida também. Muitas vezes. Se tu és Deus, Senhor, faça isso. Se tu és Deus, Senhor, eu conto contigo. Esse se é um se de dúvida. Não é aquele se condicional de Deuteronômio 28. Se fizeres isso, serás abençoado nisso. Se fizeres assim, assim acontecerá contigo. É o se condicional. Esse se que Pedro falou que não é condicional, é se de dúvida. Se és tu, Senhor. Mas é o Senhor? Não é se é Senhor. Esse se de dúvida não pode fazer parte da vida daquele que crê em Deus, daquele que anda com Deus. Esse se de dúvida não pode fazer parte da vida daquele. Miraculosamente a situação está vindo andando sobre as águas, graças a Deus por isso. Ele sempre chega na hora certa. E ele disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá até tu. Vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro desejou fazer aquilo que só Jesus podia fazer. Pedro desejou fazer aquilo que só Jesus podia fazer, andar sobre as águas. E ele fez, andou sobre as águas. Até. Porém, esses porém de Deus é complicado. Até que ele olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Assim também é nós. Muitas das vezes, esses ventos contrários, essas provações, tira-nos do foco, a gente olha para as circunstâncias e a gente começa a afundar. A gente não vê solução, ou a gente vê solução do problema no homem e o homem é falho. Se és tu, Senhor, manda que eu vou. E foi. Porém, num certo momento, ele tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias. Ele olha ao redor. Ainda ventava, o barco ainda era açoitado pelo vento, pelas ondas. Então, e ele estava sobre as águas, por agora começou a afundar. Muitas coisas na nossa vida afundam porque tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias. Isso é fato. Eu mesmo posso dizer para você que isso já aconteceu comigo. Tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias. E às vezes buscar socorro no homem. Maldito é aquele homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Quando Pedro começa a afundar, ele olha para Jesus e pede, salva-me, Senhor. Então Jesus prontamente, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Entenda, a mão do Senhor está sempre estendida para aqueles cujo foco é Ele. A mão do Senhor está sempre estendida para aqueles cujo foco principal da sua vida é Jesus. É Ele. A solução de todas as coisas, de todos os problemas, de todas as lutas, de toda a adversidade, vem dele. Agora, interessante, da mesma forma que o vento veio, da mesma forma inexplicável, eles estavam numa boa, navegando, de volta ao lugar, que o seu destino, e de repente veio um vento de uma forma inexplicável, do nada. E agora também, Jesus entra no barco. Imediatamente, ao momento que ele e Pedro volta para o barco, o vento para, tudo acalma. Lá no versículo 4 de Marcos, quando
Jesus acalma a tempestade, ele estava dormindo, acordou, ele foi lá e acalmou a tempestade, não é? E ele ainda fala algo tremendo. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse de novo que veio andando sobre as águas e que ele entrou no barco, tudo cessa, o problema para? É o Mestre. É esse que vai entrar no nosso barco quando nós estivermos nesse barco, porque não tem ninguém que está fora do barco. Mas tiver uma tempestade ou um vento contrário, é esse que vai entrar no barco e acalmar, trazer calmaria. É o Mestre. Graças a Deus por isso. Então, da mesma forma que o vento inexplicavelmente apareceu, agora ele também vai embora. O vento agora passa a ser favorável. Agora eles vão chegar lá no seu ponto, lá no seu destino final. E assim, aquilo que havia prometido chegar do outro lado, eles vão chegar. Então Jesus olha para os seus discípulos e, fitando Pedro, diz, ele olhou para todos os 12 que estavam ali, mas olhou para Pedro. Olhou para Pedro e diz, homem, se fosse para os 12, ele falava homens no plural, mas falou para o Pedrão, Pedrão que tentou afundar, quase afundou. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Querido, nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nós estamos sujeitos a ouvir isso de Jesus. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que duvida? Eu estou no barco com você. Mas você precisa dessa lição. Você precisa dessa aula prática. E ninguém chega do outro lado sem transformação. Agora, por que Jesus assim repreende a Pedro? Por que ele permitiu tudo isso? Simples. Para mostrar-lhes que eles não estavam preparados como imaginavam estar. Às vezes Deus também permite essas lutas na nossa vida para nos mostrar que nós também não estamos preparados para muita coisa. Que nós precisamos de alguma transformação. Que nós precisamos mudar em alguma coisa também. Por isso que as provações, as tempestades, é para nos fazer pessoas melhores. Tornar-nos pessoas melhores. Porque tem muitos que acham que estão preparados, mas na hora da luta, na hora da adversidade, eles vão ver que não estão. Não estão preparados. Porque é difícil, às vezes, dependendo do grau da luta, da adversidade, às vezes é difícil estar preparado. Mesmo preparado, já é difícil suportar a temperatura do problema. Alguém preparado pode até balançar, se molhar, mas ele continua firme, convicto nas promessas do alto. Por quê? Porque eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Aquele que está preparado tem essa firme convicção de que Deus está com ele naquele barco, naquela situação, e tudo vai correr bem. Então, amados, é bem isso aí, sabe? Que nós possamos não temer, que nós possamos continuar crendo no exercício da nossa fé, porque a vitória está a caminho. Não sei a qual luta você passa, qual adversidade que você passa, mas Deus sabe. E Ele manda dizer para você uma coisa, Ele está com você. Não importa qual é a temperatura que esteja o problema, Ele está com você. Ele está comigo, Ele está conosco. Então não temamos, não tenhamos medo, mas tenhamos ânimo. Jesus está nesse barco. E eu te falo uma coisa, e Ele só coloca no barco aqueles que Ele escolhe. Ele só coloca no barco aquele que Ele escolhe. E você está nesse barco porque você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, aleluia. Então há uma pergunta que se pode fazer nessa hora, a cada um de nós nesta noite. Nós vimos duas situações distintas. Então o Espírito pergunta para você, não responde para mim, não responde para ele. Seguidor ou discípulo?
É com você e Deus. Seguidor ou discípulo. O discípulo é provado. O seguidor nem sempre. Amém, amados?